você cantar, se você orar para cantar, no seu louvor, o céu se abre. Quando você pregar, se orar para pregar, o céu se abre. Quando for para administrar departamento, se orar, o céu se abre. Quando for para abençoar teu casamento, se orar, o céu se abre. Sem oração, não tem céus abertos. Não adianta diploma de teologia, conhecer de igreja, ter opinião crítica, opinião forte, ter muito dinheiro no bolso, conhecer de igreja, saber de pastor, saber pregar, sabe? Isso não faz o céu se abrir. O que faz o céu se abrir na igreja é oração. Pastor, estou na igreja, não sinto nada. É porque o céu está fechado sobre a tua cabeça. Mas se tu sair daqui entendendo, precisa orar. Eu duvido que quando você estiver dando glória, aleluia, o céu não vai se abrir sobre você. A Bíblia diz em 1 Reis que quando Elias orou, o céu se abriu e fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. 2 Reis, Elias orou mais uma vez e o fogo de Deus veio e consumiu o capitão e os 50 dos seus soldados. Porque o que faz o céu se abrir ainda é a oração. E quando ele ora, depois de ser batizado, que o céu se abre, aí a Bíblia diz, segundo o evangelista Mateus no capítulo 3, no versículo 16, e sendo Jesus batizado, Lucas fala que ele ora, saiu das águas, lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Lucas diz que ele que vem em forma corpórea. Os outros evangelistas também afirmam desta maneira, Marcos, João. Mas Mateus ele usa uma terminologia, porque o sentido dos textos em Mateus é trazer cumprimento messiânico de Cristo no Antigo Testamento. Então ele usa a terminologia como uma pomba. Diferente das outras aves, a pomba quando pousa, ela não pousa assim, ela pousa assim. Ela assenta no lugar, abrindo as asas, sem intenção de ataque, mas de forma bela, cautelosa, abrindo as asas, ocupando o espaço do seu pouso. A pomba na Bíblia, tipificada pelo Espírito, tem o seu ministério. Se a gente pegar o livro do Gênesis, no capítulo 8, nós vamos ver os 3 voos da pomba. Quando as águas do dilúvio se diminuem, o primeiro animal que Noé solta é o corvo. Por ver o excesso de carne, carniça e podridão na terra, o corvo não volta. Mas a primeira vez em que ele decide soltar um outro animal da espécie de pombo, ele vai e rapidamente volta porque não encontra lugar para pousar. A primeira dispensação, o primeiro ministério da pomba. No livro do Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. O Espírito fazia o quê? Fazia o quê? A palavra pairar aqui está no sentido de se manter acima, em vigilância ou guardando. Pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus não pousava, ele ficava voando, porque não tinha lugar para pôr, não tinha matéria. A segunda saída ou voo da pomba, ele sai e volta no bico, não é nos pés, como a gente vê por aí em alguns quadros de algumas outras denominações, com a pombinha bonitinha, com ramo nos pés. Nunca foi assim. Se for para ser segundo a Bíblia, é uma folha de oliveira no bico. A segunda saída da pomba se tipifica o período em que o Espírito de Deus no Antigo Testamento saía sobre a face da terra e não achava no coração do homem ou na humanidade espaço para habitação. Então ele vinha, enchia Davi, enchia Jessé, enchia Sansão, enchia Gideão, enchia Débora, enchia Samuel, enchia um, enchia outro e voltava, mas não permanecia. A primeira oliveira é tipificada por Israel. Só que o terceiro voo da pomba, quando passa-se mais alguns dias que Noé solta aquela pomba, ela vai.
Só que ela não volta, porque agora ela acha lugar para pousar e permanece. A Bíblia diz que Jesus falou: estou indo, mas eu vou pedir ao Pai um outro Consolador, e esse virá e permanecerá entre vós. Sabe qual é a nossa ideia? É de que Deus não opera mais. Mentira, não é que Deus não opera, é porque a pomba fica voando. Aí a pomba olha para o altar, aí a pomba olha para a equipe de louvor, aí a pomba vai olhando naquele corredor, olha nos jovens, olha na senhora, olha nas crianças, olha nos obreiros. Se achar lugar para pousar, por gentileza, me permita por 30 segundos, coloque a mão sobre a tua cabeça, porque não há tristeza maior do que ver alguém que não sente mais a presença da pomba. E diga assim comigo: Senhor, me faça voltar a sentir a presença e a alegria do Espírito Santo. Que bom que você tem um coração humilde e submisso para fazer isso. É sinal de que Ele vai achar lugar. Ele vai achar lugar. Ele vai achar lugar. Eu vejo a pomba andando sobre a igreja. Ele anda por esses corredores aqui, ó, procurando um lugar para pousar. Sinta a presença dele aí, por gentileza. Sinta a presença delicada do Espírito Santo. Sinta a presença forte do Espírito Santo. Sinta a presença triunfante do Espírito Santo. Sinta a graça poderosa do Espírito Santo. Sinta a força do Espírito Santo te tomando, te enchendo, te renovando, te curando, te sarando. Você precisa dar lugar para Ele. Você precisa vir para os cultos com a intenção de dar lugar. Tu tem que sentar nessa cadeira pensando em dar lugar. Tu tem que pegar esse microfone para louvar pensando em dar lugar para Ele. Não ouse pegar esse microfone sem a intenção de dar lugar para o Espírito de Deus. Que não seja você, mas que seja Ele te usando. Na tua adoração dá lugar. No teu glória a Deus dá lugar. E eu duvido que você não vai sentir Ele aí. Aleluias. Eu poderia falar muito mais aqui sobre o ministério da pomba, mas pelo horário fica para depois, mas está no esboço. A Bíblia diz que no capítulo 4, que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mesmo depois de ter ouvido de Deus: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mesmo depois de ter recebido o Espírito de Deus sobre ele. Porque pelo fato do Pai se comprazer de você, ou se agradar de você, e pelo fato de você ter o Espírito de Deus, é aí que eu entendo que Ele te levará ao deserto. O deserto também vem para aqueles a quem o Pai ama. O deserto também vem sobre aqueles a quem é cheio do Espírito de Deus. Não é porque Deus me ama e não é porque eu sou cheio de Deus que eu estou isento do deserto.
Um dos maiores sinais de que Deus me ama é o sinal de que Ele me conduzirá pelo deserto. O Espírito conduz ele ao deserto, e na anatomia humana, o corpo do ser humano sobrevive sem alimento até 40 dias. Os 3 ou 7 primeiros dias, você sente a necessidade de repor as vitaminas do seu corpo, e pelo excesso de açúcar, o seu corpo ele vai gritar com dores, inchaços, inflamações nas suas articulações juntas, cabeça, coluna, perna. Só que há um reservatório de glicose no seu corpo que o mantém de pé. E assim a fome sai. Só que quando chega 40 dias, a fome volta. E a fome dos 40 dias não é para sinal, é para matar. Esta fome já sinaliza que o seu corpo não tem reserva nenhuma, e que ele precisa urgentemente dos adjetivos de sobrevivência para se manter vivo. E eu acho lindo quando eu olho para isso, porque a Bíblia diz, e olha só como a Bíblia diz no capítulo 4: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É o último sinal de sobrevivência do corpo de Jesus. E chegando-se a ele, aí olha como está nessa versão, eu não sei como é que está na sua, mas na minha está escrito assim, ó: e chegando-se junto a ele o tentador. Diga, tentador. Aqui ele se manifesta na característica intencional, e não como a sua face original. Ele vem na intenção de tentar. E possivelmente, eu disse possivelmente, ele se apresenta para Jesus não na sua aparência original, mas na sua intenção tentadora, em uma aparência convencional, assim como ele veio na serpente para tentar a Eva e o primeiro Adão. Disfarçado, ele vem como tentador, e a palavra tentador aqui no grego é na intenção não só de inspecionar para aprovar, mas na intenção de conduzi-lo à perdição. A palavra tentar é aqui: eu vou provocá-lo até ele pecar. Porque a intenção do tentador e a intenção de tentá-lo aqui é afastá-lo do propósito de Deus, é fazê-lo cair como ele fez com o primeiro Adão. Porque olha para cá, e agora eu começo a pregar: tudo aquilo que te afasta de Deus vem do diabo. Mas pastor, vai me ajudar a pagar as contas? Te afasta de Deus? Mas pastor, preenche o vazio do meu coração, mas te afasta de Deus. Mas pastor, se você vê a cor dos olhos dele, é lindo, mas te afasta de Deus. Pastor, mas se você vê a beleza dos cabelos dela, mas te afasta de Deus. Cuidado com essa proposta tentadora, porque tudo aquilo que te faz pecar, tudo aquilo que te distancia do altar, tudo aquilo que te tira da comunhão, tudo aquilo que te tira da congregação, tudo aquilo que te tira da palavra, tudo aquilo que te tira da oração, tudo aquilo que te tira da submissão, nunca veio de Deus, veio para te tentar, e te tentar para te fazer pecar. Pastor, mas você não entende. Eu não quero entender, eu quero saber de uma coisa: te deixa mais perto ou mais longe de Deus? E aí Jesus responde você com esse questionamento que você está fazendo para mim agora no teu pensamento. Porque o diabo, a primeira proposta que o diabo faz é justamente na anatomia da carne dele, no alvo certeiro: está prestes a morrer? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em... E o seu corpo está gritando para se manter vivo. E olha como ele tenta Jesus, exatamente na área mais necessária naquele momento. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu tenho certeza que o diabo agora, ou ele vai ranger, ele vai terminar de quebrar essa dentadura da boca dele. O diabo sabe,
exatamente quais são as tuas necessidades. E deixa eu te contar uma outra estratégia. Eu não estou nem aí se ele se irá comigo. Ele vai aumentar as tuas necessidades, para você investir mais tempo para atender elas e se distanciar de Deus. E se ele te vê cada dia mais longe de Deus, trabalho cumprido. Porque ele sabe aonde dói mais, aonde precisa mais, aonde você quer mais, aonde o seu corpo diz, está gritando para sobreviver. Ele sabe, ele conhece, e ele vai lhe tentar exatamente nessa área. Só que quem anda com ele e está com ele não cai nessa daí. Ainda que o meu corpo grite e eu tenha a possibilidade de atender às minhas necessidades, lá vai, diabo. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E isso aqui não é resposta de quem não vem na EBD. Não é. Isso aqui não é resposta de quem falta culto de ensino. Não é. Isso aqui é resposta de quem entende o que está escrito. E quem sabe do que está escrito, sabe se defender do que o diabo diz. E não é facilmente enganado, principalmente pelos profetas das redes sociais. Está escrito que não só de pão viverá o homem. Eu sei que a minha carne está morrendo, mas se eu quero me manter vivo, não é com pão. Aí ele cita Deuteronômio capítulo 8. Aonde a Bíblia vai dizer, Deuteronômio capítulo 8, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E tem versão que diz assim, e o manterá vivo. Essa citação aqui é uma referência quando Deus dá a Moisés a lembrança de que quando ele tirou o povo da terra do Egito, o Senhor diz ao seu povo, lembra quando eu te tirei de lá? Que eu fiz o maná do céu descer e vocês não comeram do pão da terra, mas do maná que veio dos céus. Lembra? Você lembra que as suas roupas não envelheceram e as suas sandálias dos pés também não se perderam? Lembra? E eu vinha te conduzindo, lembra? Sinal de dependência, de confiança. Deixa eu te falar, Deus nunca deixou faltar nada na tua mesa, e tu tá igual um doido preocupado em pagar as contas? O Deus que te tirou do Egito nunca deixou faltar nada, e agora você está preocupado com as roupas que Ele nunca deixou envelhecer? Com os sapatos que Ele nunca fez perder? Com um pão que nunca foi você quem fez e produziu, mas foi Ele que mandou do céu? Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Em alto e bom som, volta a viver na minha dependência, e tu vai ver que os Doflex, os paracetamol, os remédios para dores de cabeça vão começar a sumir da tua prateleira, e tu não se preocupará mais com aquilo que virá sobre a tua mesa, porque eu vou voltar a cuidar de você, como eu cuidei de você quando eu te tirei do Egito. Eu nunca deixei faltar nada para você, rapaz. Eu te remi, eu cuidei de ti. Na tua dispensa eu coloquei, e agora tu se acha grande o suficiente para não depender mais de mim. Sabe o que Deus manda dizer para alguém? Para de crescer muito, está muito grande. Cresceu tanto que já não depende mais dele. O problema é que tu está tão grande, tão bom, tão forte, que tu não deixa mais ele cuidar, que tu nem ora mais para perguntar se é da vontade dele ou não.
Tu está tão grande que tu esqueceu que tu fazia campanha para chegar a cesta básica na tua casa, e agora tu nem pergunta se assina ou não esse contrato. O problema é que tu cresceu tanto que até em lugares que eu nunca mandei você ir, entrar, visitar, passear, tu tem andado por aí na tua independência, mas o Senhor está convidando alguém aqui a voltar a andar com Ele, debaixo da nuvem que estava sobre ele de dia e da coluna de fogo que pairava sobre ele de noite. Quem me ouve por mais 10 minutos, diga amém. Eu já estou terminando, não vai dar para ir até o final. Eu vou só na segunda tentação aqui do diabo, porque na segunda proposta o bicho pega. Ele responde ainda falando sobre a sua sobrevivência. A indagação do diabo é se tu és filho de Deus. Mas diga para alguém aqui que está do seu lado, ele se esqueceu, diga aí, ele se esqueceu do capítulo 3 e do versículo 17. O diabo tenta Jesus no deserto, questionando se ele é filho, mas eu tenho certeza que ele faltou o dia do batismo de Jesus, porque no dia do batismo de Jesus, no capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz que quando o céu se abriu, a primeira coisa que Deus disse para ele é: este é. Mais uma vez, no capítulo 3, versículo 17, depois de descer as águas, de fazer a oração, que o céu se abriu, a primeira promessa, ou a primeira palavra que Deus fala sobre Jesus é: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O diabo pergunta para ele: se tu és o Filho de Deus, Jesus poderia falar: diabo, volta aí um capítulo e vai lá no versículo 17, porque eu acabei de sair das águas, e lá nas águas, não de você, mas do próprio Deus eu ouvi que eu sou o Filho amado dele. Olha para cá, quem sabe de quem ele é filho, não perde tempo respondendo questionamentos aleatórios. O diabo pode até duvidar da tua identidade, mas se tu sabe da onde veio a promessa, eu vou dar lugar aqui. Pastor, mas já é 9 horas, levante e vai embora, por gentileza. Eu estou pregando para quem já recebeu o pouso da pomba. O diabo pode até duvidar, questionar, não gostar, perguntar, duvidar do que eu sou, da onde eu vim, de você, do que Deus tem na tua vida. Mas se tu é alguém que lembra do capítulo 3, versículo 17, se as promessas de Deus estão vivas, claras e audíveis aos teus ouvidos, não perca tempo respondendo o questionamento de Satanás. Tu és o Filho amado de Deus, a promessa sobre a tua vida vem da boca de Deus, a tua chamada vem de Deus, o teu ministério vem. Eu vou dar lugar aqui. Pega na mão de alguém e diga assim: tu veio dele, teu ministério é dele, tua família é dele. Deixa eu profetizar sobre a equipe de louvor, e eu vou descer para deixar quem quer parar mais incomodado. Tu é filho de Deus, tu é filho de Deus. Os jovens recebem esta palavra, os varões, as irmãs, lembra do capítulo 3, versículo 17: tu és o Filho amado de Deus. Tu não precisa temer ele. Tu não precisa ficar com medo do tentador. Porque o teu pai, eu vou repetir, o teu pai é contigo. Ele continua no capítulo 4. Se no capítulo 4, no versículo 3, ele se manifesta como tentador,
Ainda no capítulo 4, no versículo 5, ele põe as garras para fora. Já manifestou. Porque aonde tem a palavra, o diabo ele tem que se manifestar. Ele não fica mais em oculto. Preste atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é muito sério. E isso aqui é espiritual. Eu repreendo agora. E se tiver em nosso meio, ou você se manifesta, ou você sai, Satanás. Mas em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. A crise de identidade dos crentes desta igreja acabou de cair por terra. Ela sabe de quem ela é filha, e ele sabe de quem ele é filho. Você pode sair agora desta igreja. Todo espírito de conflito, tentando gerar bagunça na mente de Jesus, tentando gerar conflito, crise de identidade, eu te repreendo, Satanás. Aqui ainda tem palavra, está escrito, e se vier com 7, eu abro a palavra, e o 7 vai ter que bater em retirada. Aonde tem palavra, o diabo não brinca, não faz bagunça, não faz nhenhenhê, não faz cara feia. Ele tem que bater em retirada. Use a autoridade da palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Abre a palavra lá. Ore a palavra lá. Abre a Bíblia dentro da tua casa e leia a palavra. Eu duvido que o diabo fique lá. Quer ensinar a tua esposa? Ensina na palavra. Quer ensinar os teus filhos? Ensina na palavra. Quer ensinar a igreja? Ensina na palavra. Quer ensinar o departamento? Ensina na palavra. Quer ensinar sobre o ministério? Vem na palavra. Porque contra ela não há argumentos demoníacos. A segunda tentação do diabo é esta. No versículo 5 ele põe as garras para fora, a cara feia, o chifre, o rabo. E o diabo o transportou. Já não é mais na intenção de tentar, é na manifestação da sua autoria. E o transporta à cidade santa. Quem disse que o diabo quer tirar crente dentro da igreja? Ele vai trazendo para dar trabalho, irmão. Essa estratégia de tirar já acabou, já foi lá atrás. Ele mantém. Ele traz para dentro para tentar dividir. Ele mistura o joio com o trigo. Ele faz bagunça. Ele enche. Ele gosta de muvuca. Transporta Jesus à cidade santa. Porque ele sabe que se ele dividir, ele é mais lucrativo do que se ele esvaziar. Ele sabe que se ele usa alguém para dividir, é mais vantajoso do que esvaziar a igreja. Mas em nome de Jesus, pela autoridade da palavra, todo espírito de divisão vai bater em retirada. Quem não é para ficar vai sair, e quem tem que entrar vai entrar com rapidez, porque nesta igreja permanece e habita a palavra. Haverá confusão e divisão em nome de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma palavra. E aqui é uma citação errônea, porque ele vai citar o Salmo 91. Abre o Salmo 91 e vamos entender o Salmo 91. Porque a partir de agora você nunca mais vai olhar para o Salmo 91 como você olhava. A primeira verdade que eu preciso falar do Salmo 91 aqui é que o Salmo 91 não é para todos. Então não adianta deixar ele aberto no cantinho da sala, a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Não adianta colocar a frase do Salmo 91 na traseira do caminhão. Não adianta colocar o quadro do Salmo 91 dentro da sua casa. Não funciona se você não entender o Salmo 91 no versículo 1. Vamos ler comigo no 3? 1, 2, 3. Aquele
que habita. Pronto, mais uma vez, 1, 2, 3. Aquele que habita. O Salmo 91 não é para qualquer um, não é para quem quer, não é para quem acha bonito, não é para quem crê em Deus. O Salmo 91 é para aquele que habita. E a palavra habitar aqui é moradia fixa. Mas habita onde, pastor? Aquele que habita à sombra do. Então não adianta eu ler o Salmo 91, eu cantar o Salmo 91, eu ter o quadro do Salmo 91. Na hora que o demônio se manifestar lá em casa, eu ler o Salmo 91. Não adianta nada se você não for aquele que habita. Tem que habitar. Não pode ser só de passagem, não. Tem que habitar. Não pode ser um dia sim, um dia não. Tem que habitar. Ei, não pode ser só quando está doente, não. Tem que habitar. Não tem que ser só quando a doença chega, o problema chega, a porta se fecha, a crise. Não, você tem que habitar. É de dia, de tarde, de noite, de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, de ano em ano. Eu habito nele, 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 eu habito nele. Este salmo é para quem habita, não é para quem crê, acha bonito, canta, tem fé. É para quem habita, é para quem mora. Aí a citação que o diabo faz no Salmo 91, abre para nós no versículo 11. Eu já terminei aqui, Salmo 91, versículo 11. O diabo diz assim para ele, já estou terminando, eu juro, mas vocês me deram aí mais alguns minutos. Capítulo 4. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. É isso que está escrito no versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus. Então só é guardado aqueles que estão nos seus. Eu tenho que estar no. E quem é o caminho, a verdade e a vida? Se eu não estiver no caminho, se eu não estiver nos caminhos dele, quem disse que o Salmo 91 é para mim? Porque se eu estiver nos caminhos, ele me guarda. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, ele me guarda. Eu posso até passar a prova, eu posso até entrar dentro da fornalha, mas ele vem para dentro da fornalha comigo. Eu posso até ir na cova do leão, mas ele senta lá do lado do banquinho, do lado do leão, entre eu e o leão, comigo. Mas eu preciso estar nos seus caminhos, no centro da sua, não é da tua, mas é da vontade dele. Não é como tu quer, não é como tu acha, não é como tu pensa, não é como tu acredita, não é como te disseram, não é como o cantor falou, como aquele famoso disse, como está lá naquela foto, naquele reels do Instagram que tu viu, naquela frase do cartaz do TikTok que tu olhou ontem. Não é como está lá, mas é como ele quer, como ele determina, como ele diz, como ele fala, segundo a sua palavra. E o que tem de gente andando segundo a própria vontade, muito longe da vontade de Deus, não é uma, nem duas, nem 10, são vários. Aí pega uma frase de efeito, aí vai lá pro Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí vai para aquela fase, a vida se vive só uma vez. Aí vai para aquela outra, eu não levo satisfação para ninguém, quem manda em mim sou eu. Quem disse que quem manda em tu é você? Quem disse que tu faz o que tu quer? Só se tu tiver crescido e tiver saído debaixo das asas da sombra do Onipotente. Porque se tu está nele, quem manda é ele, quem fala é ele, quem direciona é ele, quem abre é ele, quem fecha é ele. E eu termino aqui. Fique de pé.